Olá, pessoal. Venho aqui iniciar um mini curso a respeito da introdução às transições de fase. Para quem não conhece, meu nome é Leonardo Hospedal Prestes Rosas. Atualmente eu sou pós-doutorando do CBPF. O meu contato é leopr@gmail.com, caso alguém queira tirar alguma dúvida, apresentar alguma crítica construtiva. Essencialmente, nessa aula número 1, eu vou fazer uma apresentação e contextualização desse tema e também apresentar o conteúdo programático das próximas aulas. Tá? Vou aqui tirar o- a minha carinha aqui e iniciar essa aula. Bom, aqui eu faço uma pequena observação, né? Todas as aulas, elas foram escritas à mão e digitalizadas. Eu coloquei, né? Felizmente, a minha letra é legível e no futuro espera-se colocar tudo no formato LaTeX. Embora esteja tudo à mão assim, a gente pode dizer que o conteúdo é bom. Vamos lá, né? Então, a apresentação e contextualização. A ideia que eu tenho aqui é efetuar uma discussão da teoria de Landau. A teoria de Landau é uma espécie de primeira aproximação para as transições de fase, de maneira bem simples, e aqui colocando como o mínimo de pré-requisitos. O que que seria o mínimo de pré-requisitos? Seria uma coisa acessível para a graduação, de uma maneira bem introdutória, e eu coloco assim, né? Normalmente, essa discussão de transição de fase, ela pode aparecer em dois contextos. No curso de mecânica e estatística, mas aqui tem um porém, isso só aparece normalmente no final da graduação e raramente pode acontecer de ser discutido num curso de termodinâmica. Às vezes fica para o final, para o meio, mas normalmente esses cursos eles estão sempre aparecendo no muito mais para frente, lá na graduação. E algumas coisas poderiam ser antecipadas. Eu coloquei essa ideia que eu estou apresentando. É possível antecipar a discussão da teoria de Landau em um minicurso com conhecimentos elementares de termodinâmica e cálculo 2. Quando eu falo cálculo 2, é cálculo de várias variáveis. Por exemplo, introdução do conceito de derivada parcial. E uma observação: não estamos negando a importância dos cursos de termodinâmica ou mecânica estatística. De fato, eles são importantes, mas às vezes a teoria de Landau ela fica discutida meio que superficialmente. Isso por causa que as emendas são muito grandes. São muitas coisas para serem discutidas, e às vezes isso fica meio superficialmente. Então, a ideia desse mini curso é aprofundar um pouquinho mais nisso e apresentar outras discussões de continuação, e daí a pessoa vai ter uma visão diferente quando visualizar isso nesses cursos. Objetivos principais, a gente começa assim colocando. Primeiro é diferencial, que é uma transição de fase de primeira ordem e uma transição de fase de segunda ordem, ou, numa linguagem mais moderna, transições contínuas ou descontínuas. Isso a gente vai lá para frente, vamos entrar em maiores detalhes do que significa isso. Entender conceitos importantes, como conceitos de parâmetro de ordem, o que é um ponto crítico, variáveis internas e externas, ou seja, o que é interno é associado ao sistema, ou aquilo que é externo, que a gente mexe, por exemplo, externo, você introduzir um campo magnético externo. E terceiro, a gente aqui especifica, foca na transição de segunda ordem e vê, por exemplo, as aplicações de leis de potência, a ideia de expoentes críticos. As inequações que esses expoentes críticos satisfazem, elas são algo realmente bem interessante. Quarto, né, explorar bem a abordagem de analogias com sistemas mecânicos. Então, isso é algo que eu acho que fica mais intuitivo para quem já está na graduação e que pode trabalhar. Então, na particularidade que eu fiz assim com um aluno de iniciação científica júnior e vi que essa analogia fica muito claro.
muito mais simples até de abordar algumas coisas. E, finalmente, apresentar uma espécie de estudo dirigido para aqueles que desejam uma discussão mais profunda, apresentar as principais referências, os livros, artigos e outros caminhos. A gente pode estender tudo que está nesse minicurso para outras direções. E eu tenho que deixar uma observação importante, né? Hum, Como eu disse, a gente não está negando a importância dos cursos de termodinâmica ou mecânica e estatística. De fato, é importante você, no curso de mecânica e estatística, analisar a obtenção da função de partição, a dedução das grandezas termodinâmicas via primeiros princípios, e efetuar comparações com resultados da teoria de Landau. A teoria de Landau seria uma espécie de algo muito mais fenomenológico, uma primeira aproximação, às vezes grosseira, de uma situação muito mais complexa, que você pode deduzir da teoria microscópica e chegar no macroscópico. Então, esse aqui é o conteúdo programático que eu preparei para esse mini curso. A aula número 2, essencialmente, é apresentar um pouquinho dos conceitos de termodinâmica e classificar o que são transições de fase. Na aula número 3, eu especifico, vamos focar na teoria de Landau, a transição de fase de segunda ordem. Na aula número 4, apresentar alguns conceitos elementares do que seria uma transição de primeira ordem. Na aula número 5, eu faço aquela discussão. Eu pego um exemplo simples de um modelo que é mecânico e termodinâmico ao mesmo tempo e tento introduzir essa discussão da teoria de Landau nesse contexto mais simples. Na aula número 6, eu coloco um exemplo puramente mecânico e faço essas conexões com a teoria de Landau. A aula número 7 é uma continuação da aula número 6, que é o exemplo mecânico que a gente faz em bastante detalhes. E a aula número 8, eu apresento outros modelos mecânicos. Essencialmente, eu cito algumas referências que a gente pode encontrar. E as conexões com a teoria de Landau. E por último, na aula número 9, como eu comentei, eu coloco algumas perspectivas e apresentação de referências para um estudo dirigido sobre transições de fase. Para aqueles que querem continuar esse mini curso para outras direções, a gente aqui tem um levantamento de literatura bem feito. Então, isso agradeço a todos. A gente vai seguir nas próximas aulas com essa discussão de transições de fase. Obrigado a todos.